Olá, seja muito bem-vindo ao site celianegonçalves.com. Nós trataremos hoje sobre um assunto que é bastante interessante e até bastante desafiador para os profissionais que atuam em consultório, que é a captação de clientes em consultório. A maioria dos profissionais, ao sair da faculdade, tem aquele interesse em desenvolver um trabalho em seu consultório. Então, monta uma estrutura bacana, com sua secretária, uma sala bem estruturada, só que dali a alguns meses eles estão frustrados porque não têm clientes para atender. Isso muitas vezes se deve à falta de conhecimentos relacionados à área comercial da sua profissão. Nós saímos com conhecimento técnico que a gente tem interesse em colocar em prática, só que nós não somos preparados para captar esse cliente e fazer com que o nosso negócio vá para frente. Então é muito comum na prática nós observarmos o que? Depois de alguns meses os profissionais estão desmotivados porque não tem o seu paciente para atender, não tem o cliente que vá lhe dar aquela satisfação pessoal e profissional em relação ao seu trabalho. Nós observamos que muitas das causas dessa falta de cliente no consultório se deve a esse despreparo do profissional em saber vender a sua imagem, em saber vender o seu serviço, o seu negócio. Nós temos que ter em mente que quando nós saímos dos bancos escolares, nós temos um negócio nas nossas mãos, que é a nossa profissão, e ela deve de fato ser tratada e gerenciada de uma maneira profissional. Então isso significa que quando eu estou investindo em conhecimento, na realidade eu estou fazendo estoque de conhecimento que depois eu preciso vender para alguém, ou seja, o cliente é quem vai pagar a conta. Então esse estoque de conhecimentos, ele vai me dar condições para que eu consiga vender bem os meus produtos, serviços, a minha ideia ou os meus talentos. Então na realidade nós somos todos vendedores, porque eu tenho um negócio nas minhas mãos, eu sou a empresa e essa empresa precisa ser muito bem administrada e gerenciada e tratada de uma maneira responsável e profissional. As dificuldades rotineiramente encontradas nos consultórios são a falta de clientes, uma das dificuldades encontradas é essa, muitas vezes o baixo valor da consulta, às vezes temos dificuldade com a secretária ou a recepcionista, que muitas vezes é decepcionista, né? Dificuldades também em gerar ação, ou seja, em ir atrás de outros profissionais que possam nos encaminhar os clientes ou os pacientes. Observamos também dificuldades relacionadas à própria infraestrutura. Nem sempre o profissional tem condições de investir num consultório adequado, numa boa localização e até mesmo em recursos que sejam mais atrativos para o seu cliente. Outras dificuldades que vale a pena nós comentarmos aqui é relacionada ao próprio convênio. Nem sempre o profissional consegue convênios adequados para realizar o seu trabalho e nem sempre o convênio que ele consegue está pagando adequadamente para a consulta que ele realiza, né? Ou até mesmo a sessão. Um detalhe interessantíssimo e que a maioria dos profissionais vivencia é a dificuldade de motivar o seu cliente ou o seu paciente. Nem sempre esse paciente consegue sair suficientemente motivado da consulta e isso leva ao quê? À evasão do próprio consultório. E nesse aspecto vale a pena a gente parar para analisar o seguinte: será que eu estou sendo incapaz de motivá-lo ou ele já está vindo de tal forma desmotivado que ele não tem interesse em permanecer no nosso atendimento ou dar continuidade ao tratamento? Muitas vezes essa dificuldade ou essa evasão se deve à nossa culpa mesmo, ou seja, nós não estamos tendo capacidade suficiente para tornar a nossa consulta de tal maneira atrativa que mantenha esse cliente.
O que nós devemos então fazer para conseguir captar mais e melhores clientes para o nosso consultório? É fundamental que a gente conheça em primeiro lugar quem é esse cliente, quais são os seus desejos, as suas expectativas e necessidades, aonde que ele se encontra, qual o nicho de mercado em que está esse cliente, que tipo de cliente eu tenho interesse de atender. Vamos supor, eu sou um nutricionista e tenho interesse em trabalhar com a população de idosos, a população de terceira idade. Ora, se eu tenho interesse em trabalhar com a terceira idade, eu devo buscar locais onde eu posso encontrar mais facilmente essa clientela. E por que não fazer uma atividade de visitação médica aos geriatras e lá apresentar o meu trabalho? Então, essa é uma das formas da gente conseguir captar o cliente. Eu primeiro tenho que saber em que nicho de mercado ele se encontra. Se eu tenho uma especialidade voltada para gastroenterologia ou doenças do aparelho digestivo como um todo, eu devo focar o quê? Aqueles profissionais que trabalham com as doenças do aparelho digestivo, sejam os gastroenterologistas, os coloproctologistas ou os cirurgiões do aparelho digestivo. Então, esses serão os meus alvos para que eu vá apresentar o meu trabalho e assim consiga a captação de clientes ou de pacientes. Um detalhe extremamente interessante para nós considerarmos nesse nosso bate-papo aqui é considerarmos a atividade de visitação médica. Por quê? O médico ele é o principal alvo da indústria farmacêutica. É o principal prescritor de medicamentos para os clientes ou para os pacientes que vão fazer uso dos remédios, né? E por que ele não pode ser também um alvo para nós, outros profissionais da área da saúde, e também para os próprios médicos? É claro que a gente deve considerar essa atividade de visitação médica, porque ele pode ser um grande fornecedor de clientes para a nossa área ou para dentro da nossa especialidade. E como é que nós devemos realizar essa atividade de visitação médica? Então, em primeiro lugar, descobrir aonde estão esses médicos que eu tenho interesse em visitar. Qual o nicho de mercado, qual especialidade eu vou focar principalmente. E a partir daí eu devo me preparar não só em relação a como apresentar o meu conhecimento técnico, mas principalmente a saber vender os meus produtos e os meus serviços. Então, se eu sou um profissional da área da saúde que tem um consultório montado, faço um atendimento diferenciado, personalizado, eu devo levar de alguma forma um recurso didático, visual, para que ele conheça um pouco do meu trabalho. Não somente conhecer verbalmente, porque eu devo me preparar para fazer uma boa apresentação, mas também, quem sabe, apresentar um visual aid ou algum folder ou panfleto que eu tenha feito da minha empresa ou do meu consultório. Um recurso bastante interessante de nós utilizarmos é realmente a questão do visual aid. Nada mais é do que uma pastinha com folhas plásticas que você pode imprimir em PowerPoint, algo que você considere relevante para ser conversado, sejam imagens do teu consultório ou algumas informações que são inerentes ao teu trabalho, e ali folhear com ele sobre o teu trabalho, ou seja, vender de fato a sua imagem, o seu negócio, o seu serviço. E esse trabalho, essa atividade de visitação, ela não deve simplesmente ser feita sem preparo. Muito pelo contrário, você deve sim se preparar. Você deve treinar na frente do espelho, conversar com você mesma, ver como é que estão os teus gestos, a tua postura, a sua vestimenta. Tudo vai contar pontos, sejam positivos ou negativos, para que você consiga vender uma boa imagem. E lembre-se do seguinte, essa conversa ela deve ser uma conversa breve, objetiva e que tenha um conteúdo interessante. E nem sempre você vai conseguir deixar todas as informações ou todo o seu recado no primeiro momento. O tempo dele é bastante curto, então tem que ser algo rápido, breve, simples e objetivo. Para que não se crie um monólogo, é importante que você desenvolva perguntas para que fique mais interessante essa conversa. Ele deve participar. E para isso você deve fazer perguntas de sondagem, saber quais são as situações clínicas que ele mais atende no consultório, se ele já indica algum profissional
como você para fazer o atendimento desse cliente ou não, e você deve mostrar como que você pode ajudá-lo em relação a melhorar o tratamento desse cliente. Muitos dos profissionais que atuam em consultório, eles trabalham em equipes multiprofissionais ou até mesmo em consultórios com outras especialidades médicas ou outros profissionais de outras áreas. E nem sempre eles conseguem desenvolver um bom contato com esses colegas que já poderiam ser grandes fornecedores de clientes para eles. Então, olha que paradoxo, né? Ele já tem dentro da própria casa onde ele trabalha um grande potencial de fornecer clientes, um grande número de profissionais que possam fornecer clientes para ele, só que nem sempre ele sabe como abordar estes profissionais ou não percebe a importância de abordar e de mostrar o seu trabalho. Então veja, você não vai nem gastar tempo se locomovendo, é só abordar adequadamente essas pessoas. E eu vou citar rapidamente uma história. É o caso de uma profissional que me escreveu, me passou um e-mail e me informou que estava tendo muitas dificuldades no consultório com a captação de clientes. Na realidade, ela trabalhava num consultório com uma equipe multiprofissional e sentia dificuldade em ter mais pacientes para atender. E aí ela e uma amiga que eram da mesma especialidade estavam achando ruim, porque elas que tinham que ir atrás dos pacientes, elas que tinham que correr atrás dos pacientes. E acharam isso tudo muito ruim e acabaram saindo desse consultório e tocando o seu trabalho de maneira independente, né? E uma delas até perguntou o que eu achava, e se concordava ou não e o que eu sugeria. De alguma forma, claro, eu tive que ser super educada para dar a resposta que de fato eu gostaria de dar, porque para mim ela cometeu uma tremenda de uma besteira, porque uma vez você já trabalhando no consultório, tendo diversas outras especialidades de profissionais atendendo ali, eles podem ser grandes canalizadores de clientes para você, e foi o que elas não conseguiram fazer, criar um relacionamento, mostrar o trabalho delas para que os profissionais ali de dentro mesmo já começassem a lhes encaminhar pacientes. Então essa questão de sair por estar incomodado porque elas mesmas tinham que correr atrás dos seus clientes, é exatamente isso que a gente tem que fazer hoje, gente. Hoje nós temos que gerar ação. Você precisa ir atrás dos teus clientes. Os tempos são outros, eles não vêm mais como antigamente. Hoje o cliente ele tem uma série de opções. Nós temos inúmeros profissionais formados no mercado, muita gente competente, super bem preparada, e ele tem opção de escolha, não só de profissional, mas também de preço. E hoje o serviço ele está muito parecido, os atendimentos estão muito parecidos, e aquele que apresentar algum diferencial vai conseguir mais resultado. E se nós formos considerar os profissionais de consultório que atuam na captação de clientes, é uma minoria. A maior parte ainda fica esperando o seu paciente vir. Tá certo que se você trabalha com uma grande equipe, se você tem já alguém que te forneça esses clientes de uma maneira rotineira, tudo bem, isso é muito mais tranquilo e muito mais interessante talvez para você. Mas nem todo mundo partilha dessa realidade, né? Dessa facilidade na captação do cliente. A maioria realmente vai ter que gerar ação, ter que ir atrás do seu cliente para que consiga ampliar a sua carteira de clientes. E essa questão de gerar ação é onde a gente observa que o profissional tem grande dificuldade, é de sair da sua zona de conforto, se preparar para divulgar o seu trabalho na rua, ou seja, apresentar o seu produto que é ele mesmo, ou o seu serviço. E como eu citei no início, todos nós somos vendedores, ou você está vendendo um produto, um serviço, uma ideia ou um talento. E para isso você tem que se preparar muito bem. No que diz respeito até essa questão de preparo, qualquer profissional, independentemente da área em que ele atue, ele precisa investir no seu marketing pessoal, na sua imagem para esse momento de captação de clientes.
Se nós formos fazer uma análise fria em relação à apresentação de muitos desses profissionais, sejam eles psicólogos, nutricionistas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfim, nós vamos observar aqueles que naturalmente já têm uma postura, uma apresentação mais adequada, mais agradável, e outros que têm completo desleixo com a sua apresentação. Não cuidam do cabelo, não fazem as unhas, não têm um cuidado com a sua vestimenta de uma maneira assim mais sóbria, mais elegante até, por que não? Isso não significa que você vá ter que usar roupas de marca, não é isso que eu estou falando. Mas hoje o cliente ele tem que perceber que você se preparou para ele, que você se preparou para recebê-lo. Então a roupa do dia a dia, o cabelo do dia a dia, ele precisa ser diferente. Você precisa se apresentar de uma maneira mais agradável. E por que não, por exemplo, citar a importância de uma maquiagem leve para as mulheres. É importante que ela passe um batom, uma sombra clara, enfim, dê um aspecto de que ela se cuidou, que ela se preparou para conversar com esse cliente. E muito cuidado em relação à roupa mesmo, né? Nada de roupas curtas, transparentes, blusinha de alcinha, tem que ser uma coisa séria, sóbria, porque ali é um momento profissional, você não está no seu momento de lazer. E nós sabemos que em diversas regiões do Brasil, dependendo da época do ano, o período é muito quente e naturalmente as pessoas tendem a usar roupas mais confortáveis e roupas mais curtas e muito justas. Isso vem de uma imagem muito ruim do profissional. Nada de colocar a barriga de fora, calça muito baixa ou aquela roupa muito esportiva. Você realmente precisa se apresentar de uma maneira mais sóbria, vender uma imagem mais formal, mais séria. No que diz respeito ainda à questão do marketing pessoal, é fundamental que que a gente invista um pouco do nosso tempo cuidando do nosso bem mais precioso, que é a nossa imagem. Nós estamos o tempo inteiro vendendo uma imagem e no momento em que a gente sai de casa, nós já estamos de alguma forma deixando uma informação no mercado. Então cuidar da sua postura, da sua aparência, do seu visual, tomar muito cuidado até com a própria comunicação, o seu linguajar, evitar a utilização de gírias ou palavras chulas e se você está em contato com o cliente, procurar de alguma forma não ficar fechado, de braços cruzados, ou se está num ambiente fazendo algum tipo de apresentação, procurar utilizar gestos suaves, mas sair daquela sua zona de conforto, de mão no bolso, uma postura muito séria, muito fechada. Um detalhe que é básico e que hoje cada vez mais as empresas estão valorizando é a questão da motivação, a questão do riso, a facilidade com que a pessoa tem de mostrar esse humor, mas de uma maneira natural, não um sorriso de plástico. É importante nós trabalharmos mais o nosso sorriso e sorrir mais para as outras pessoas. Quando você recebe um sorriso, você naturalmente já esboça um outro sorriso. Então nós precisamos até exercitar mais esse nosso sorriso, trabalhar mais essa questão do sorriso. E é tão bom nós nos relacionarmos com pessoas agradáveis, alegres, motivadas, e é isso que o cliente busca na gente. Ele busca alguém motivado, alguém para cima, alguém positivo e não alguém sério demais ou muito seco. Então vamos procurar trabalhar também essa questão do humor, da brincadeira, sempre de uma maneira saudável. Aqui vão algumas dicas super importantes para você analisar se você está tendo uma postura insegura ou não. É necessário que hoje a gente tenha mais iniciativa, que a gente antecipe as coisas, que a gente faça mais contatos com outros profissionais. É importante nós trabalharmos a nossa rede de relacionamentos. Se hoje você se considera uma pessoa tímida e tem dificuldade de chegar no próximo, você realmente precisa trabalhar isso, porque o mercado hoje não está
mais para as pessoas tímidas. E a própria insegurança, né? Não fique dizendo aos quatro cantos que você é tímido ou inseguro, porque cada vez em que você reforça um aspecto negativo seu, as pessoas compram essa informação. Então, muito pelo contrário, procure trabalhar essa timidez, essa sua insegurança, ampliar a sua rede de relacionamento, e você precisa se mostrar mais para o mercado. Ou seja, a necessidade que a gente invista na nossa visibilidade. Quem não é visto não é lembrado, e a primeira impressão é a que fica. Todo mundo já ouviu essas duas frases. Então nós precisamos nos expor muito mais, trabalhar mais a nossa visibilidade, e é o que muitas vezes não acontece dentro da própria clínica ou consultório, ou até mesmo do hospital ou da instituição em que o profissional da área da saúde trabalha. É muito comum ainda nós observarmos que diante de uma reunião clínica para discussão de um caso clínico de um paciente, muitas vezes o próprio médico é que faz toda a parte de condução do assunto, e os outros profissionais muitas vezes ficam submissos e até inseguros de colocar o seu conhecimento. Isso é um grande erro, porque a partir do momento em que você se omite, em que você não expõe o seu conhecimento, ninguém vai saber o potencial que você tem. Então é fundamental participar sim, pedir um espaço para colocar o seu ponto de vista, apresentar o seu tratamento frente àquela situação clínica. E, de fato, a questão de comunicação, relacionamento, ela deve ser incessantemente trabalhada. Nós precisamos ampliar o nosso networking, a nossa rede de contatos. E isso significa que a gente não deve ficar limitado somente aos nossos colegas de trabalho ou daquele ambiente com o qual a gente convive. Nós precisamos chegar aos outros escalões, às esferas mais elevadas dentro da nossa empresa. Então, quanto mais pessoas ouvirem sobre nós, souberem do nosso trabalho, mais visibilidade nós vamos ganhar e também maior reconhecimento e, por que não, valorização. E no que diz respeito ao quesito valorização, nós somos os primeiros que temos que valorizar o nosso trabalho. Se eu não valorizo o meu trabalho, ninguém vai valorizar. Então essa valorização, ela tem que começar primeiro de autovalorização. É muito comum a gente observar e ouvir até dentro das empresas, eu já cansei de ouvir isso, de que o meu chefe não me valoriza. Eu não sou valorizado dentro do meu trabalho ou dentro do meu setor. Será que você não está deixando também de se valorizar? Porque se você quiser ser valorizado, você vai ter que ser o primeiro a investir em você. Ah, mas não pagam para eu fazer um curso, só pagam para fulano. Vá lá e pague o curso para você. Invista em você. A partir do momento em que você desenvolver outras competências, outras habilidades, você vai se projetar muito mais. Então não espere que os outros façam para você. Invista em você. E ainda continuando na questão da valorização, hoje nós vivemos um momento muito curioso, né? Onde a maioria dos profissionais da área da saúde que atendem consultório ficam extremamente preocupados com o preço da sua consulta, o valor da sua consulta. Ah, mas eu não posso subir porque fulano está cobrando mais barato, se eu aumentar o preço da minha consulta, eu vou perder cliente ou paciente para o outro. Isso é uma inverdade, porque já está comprovado que cerca de 36% da captação de clientes se deve à indicação boca a boca, ou seja, quem vai se consultar com você, na maioria das vezes vai porque alguém te indicou. E se alguém indicou, dificilmente ela vai procurar uma outra pessoa. Você, quando pede uma indicação, seja de dentista, de médico ou de fisioterapeuta, você está pedindo indicação porque você quer alguém que seja confiável. E se alguém está fazendo uma indicação para você de um profissional confiável, dificilmente você vai questionar o preço. Estou mentindo ou não? Não estou. E apenas 9% dos clientes te procuram por causa do seu preço. Então, dentro desse universo de captação de clientes, uma minoria vai questionar o seu preço. E recentemente eu apresentei um curso de captação de clientes em consultório em Curitiba, e uma fisioterapeuta muito interessante, até de São Paulo, me colocou uma situação que é bastante comum para a maioria. Ela falou: Celiane, eu tenho uma enorme
enorme dificuldade de cobrar. Eu não consigo aumentar o preço da minha consulta, porque eu acho que se eu aumentar, eu vou perder o paciente. Mas eu acho que o meu preço está muito baixo, o valor da minha sessão é muito baixo. E eu sei que eu mereço ganhar mais, porque eu estou inclusive fazendo mestrado e estou investindo, sempre estou pagando para fazer cursos de qualidade e tal. E eu não consigo, é uma dificuldade que eu preciso vencer. E a minha sessão hoje está custando acho que R$30, que era o valor, né? E eu comentei sobre isso, eu falei, olha, se você não valorizar o seu trabalho, dificilmente outra pessoa vai valorizar. Você tem que arriscar. O que você considera adequado para você em termos de valor de consulta ou de sessão? Algo que não seja, claro, estrondoso, né? Mas que você considere adequado e que você acha que o seu cliente vai ter condições de pagar. Aí eu sugeri que ela arriscasse então. Precifique algo dentro daquilo que você considera adequado. E depois me escreva ou me ligue para dizer se deu certo ou não. E aí, nós conversamos bastante a respeito sobre essa questão do preço, do valor da consulta. E aí, depois de um tempo, ela de fato me escreveu e foi extremamente curioso, porque eu de fato já esperava uma resposta do tipo: Celiane, eu aumentei o preço da minha sessão e nenhum cliente reclamou. E eu estou feliz da vida porque eu estou conseguindo valorizar mais o meu trabalho, ou seja, receber por aquilo que eu realmente considero ideal ou adequado. Então é isso, você precisa analisar mais esses números. Quantos dos meus clientes vêm para o meu consultório em função do meu preço? E quantos vêm por indicação de outros profissionais? Você certamente vai observar que a maioria chega ao seu consultório por indicação e não por causa do seu preço. E aqueles que questionam o preço nem sempre vão à procura de outros profissionais. É que a gente já desenvolveu hoje uma cultura da pechincha. A maior parte das pessoas pechincham. Eu sou uma pessoa que pechincha. Independentemente se eu vou a um restaurante ou uma loja, é claro que eu vou querer um preço mais adequado, né? Mas eu não pechincho para serviços médicos. Se eu preciso de uma indicação, eu não questiono o valor. Seja para um fisioterapeuta, para um psicólogo, para um dentista, enfim. Porque eu confio no trabalho dele. Alguém já me disse, fulano é bom, vá lá. Então, essa é a estratégia. Você investir e valorizar o seu trabalho, é uma das estratégias, né? É necessário que você realmente valorize o seu trabalho. Se você não valorizar, o outro também não vai valorizar. Considerando então a questão dos clientes, da valorização do nosso trabalho, é importante nós analisarmos por que o cliente nos procura, ou por que a nossa empresa ganha clientes. Por que eu ganho clientes, por que a minha empresa ganha clientes? A maior parte dos clientes chegam até nós ou a nossa empresa por indicação boca a boca, ou seja, de um outro profissional que foi lá por indicação de alguém que já utilizou os serviços. E por que as empresas perdem clientes? Ou por que você perde cliente? A maior parte das perdas de clientes se devem ao mau atendimento. Olha só, ao mau atendimento. Então é relacionado com quem está atendendo esse cliente, que não necessariamente vai ser você. Pode ser sua secretária ou uma outra pessoa envolvida nesse processo. Então veja, cerca de 68% das perdas de clientes se devem ao mau atendimento. Isso significa que nós precisamos investir muito no que diz respeito à questão do atendimento. E por melhor que seja o seu conhecimento técnico, por maior e melhor que seja a sua infraestrutura, os seus recursos audiovisuais, os seus equipamentos e materiais de apoio para tratar deste teu cliente ou do seu paciente, muitas vezes ele vai embora porque ele foi mal atendido e não porque o serviço prestado não teve qualidade. Quando você vai a um restaurante, pode ser um restaurante super legal, a comida estava excelente, mas se o garçom não te atendeu bem, você já sai insatisfeito. A mesma coisa se você vai comprar uma camisa numa determinada loja.
A camisa pode ser belíssima, pode ter te agradado em todos os aspectos, o preço era excelente, mas se o atendimento não foi bom, você sai de lá insatisfeito. E nessa questão da insatisfação, quando o atendimento não agrada, você fala para muitas pessoas, porque o cliente mal atendido, ele reclama para diversas pessoas. Ele fala para 10, 15, 20 ou muito mais, dependendo do público com o qual ele esteja tendo contato. E um cliente satisfeito, ele comunica para 3, 5, ou seja, para um número bem menor de pessoas. Então a gente tem que cuidar muito dessa questão da satisfação do cliente. Ou seja, ele sempre vai ter uma expectativa em relação ao seu serviço ou ao teu produto, e se ele não tiver essas expectativas atendidas, ele vai ficar frustrado com certeza. Ele vai sair desencantado desse momento. E este desencantamento ou essa frustração vai gerar clientes para o concorrente, porque ele vai sair dali falando mal de você e fazendo propaganda de boca negativa. E o inverso, ou seja, quando ele sai encantado, ou seja, quando você consegue superar a expectativa dele, ele vai ser o seu maior propagador, ele vai fazer muita propaganda de boca positiva. E é isso que a gente deve buscar. Eu preciso prestar um atendimento tal que o meu cliente saia encantado, não somente satisfeito, encantado. Ele precisa ter as suas expectativas superadas sempre, porque um cliente que fica meramente satisfeito, ele na verdade teve um atendimento normal, e se é normal, nada aconteceu de excepcional, e significa que ele está em cima do muro. Ele pode migrar para a insatisfação muito facilmente, ou também pode migrar para a questão do encantamento. Então, se ele está só normal, se o teu atendimento foi algo sem nada diferente, sem nada excepcional, muito cuidado, você pode estar correndo o risco de perder esse cliente. Então é isso. Preste atenção nesses dados, nesses números. Cerca de 68% das perdas de clientes se devem ao mau atendimento. Verifique se isso está acontecendo dentro da sua empresa. Verifique se essas perdas se devem ao seu mau atendimento ou até mesmo da secretária ou da recepcionista, que faz outros contatos também com o teu cliente. E invista nessa fidelização. Invista em uma pesquisa para saber o porquê que ele não retornou, qual o motivo dele não ter retornado à sua consulta. Aconteceu algo de errado? Pegue o telefone e ligue você mesmo. Não delegue isso para outras pessoas. Procure você saber o que aconteceu, porque muitas vezes o cliente ele até quer falar, só que para ele, como não agradou, eu vou embora, não vou perder o meu tempo mais com esse pessoal. E de fato, a gente age muito assim. Se você não gostou do serviço ou do produto, muitas vezes você nem volta lá e não diz o porquê. A maioria dos clientes não diz os motivos pelos quais eles estão abandonando o serviço ou produto. Eles simplesmente vão embora. Isso pra gente é muito ruim. Nós precisamos conhecer essas informações. Por que o meu cliente não retorna mais? Por que o meu índice de evasão está tão elevado assim? Então pegue o telefone, faça mais pesquisas, coloque papeizinhos mesmo com uma urna lá onde a pessoa possa depositar a sua opinião. Isso é muito importante. E lembre-se, não subestime o seu trabalho. Cobre aquilo que você considera adequado. Mostre o valor do seu trabalho para o seu cliente. Se ele te questionar em relação ao seu preço, você imediatamente precisa dar uma resposta. Você não pode ficar quieto. Se ele disser, mas você está cobrando muito caro, a sua consulta é muito alta, imediatamente você tem que ter uma resposta na ponta da língua, nem que você tenha que decorar essa resposta. E aí você vai me perguntar, mas o que eu posso falar, Celiane, quando algum cliente me questionar em relação ao meu preço, disser que o meu preço está muito alto? E o que eu considero super importante é você ser natural e verdadeiro. Falar de todo o investimento que você tem feito nos teus estudos, nos teus congressos, investimentos em revistas, artigos, até mesmo livros que você adquire com frequência. E falar de fato que você gasta para fazer cursos, que você gasta para fazer congressos, você viaja, tem a sua estadia, a sua alimentação, e que você faz isso com uma certa frequência ao longo do ano, até porque é fundamental que você se mantenha
atualizado. Você pode comentar da infraestrutura que você procura trazer o máximo de conforto para ele que está ali nesse momento, não só em termos de equipamentos que você está utilizando, mas nos acessórios mais básicos que sejam. As pessoas, elas precisam se sentir confortáveis, só que nem sempre elas percebem isso. E por que não falar? Isso faz parte também do valor do seu trabalho. Um outro detalhe bem interessante é mostrar que você investe em alta tecnologia, porque você não quer trazer algo obsoleto, você quer trazer uma informação, um tratamento e um atendimento de ponta. Então, para isso, você está investindo em novos equipamentos, novos materiais de apoio para fazer esse atendimento mais adequado possível. É isso, a gente precisa ser verdadeiro e ter uma resposta na ponta da língua. Não deixar simplesmente a informação no ar, como a gente ouve muitas vezes. Então, se ele te questiona, você imediatamente, de uma maneira muito educada, muito tranquila e muito segura, mostre para ele, fale exatamente desses investimentos e dê um sorriso no final e pergunte, você não concorda que eu estou te proporcionando tudo isso ou não? Né? A pessoa, muitas vezes, ela não percebe esses detalhes e a partir do momento em que você começar a enaltecer, a ressaltar, ela vai passar a prestar mais atenção. Muito bem, então se você começou a pensar mais no assunto sobre captação de clientes, você que é dentista, médico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, se você está vivenciando alguma dificuldade de captação de clientes no seu consultório, se você tem dificuldade de cobrar mais pelas suas consultas ou pelas suas sessões, se você considera o seu marketing pessoal desfavorável, inadequado, se você não possui recursos de divulgação, ou seja, se você não possui uma propaganda do seu trabalho, é necessário que você pare, pense, analise e comece a planejar essas ações para ir atrás de fato do seu cliente. Se você não for atrás dele, dificilmente ele vai vir. Você precisa gerar os primeiros contatos ou você precisa gerar mais propaganda de boca. Então, é necessário que você imponha ação no seu trabalho diário, que você saia da sua zona de conforto e vá atrás dos seus clientes. E eu, durante muitos anos, trabalhei na captação de clientes em consultório. Eu trabalhava divulgando produtos nutricionais para médicos e também nutricionistas nos consultórios e também em nível hospitalar e fazia realmente propaganda médica. Chegava lá de porta em porta, dependendo das especialidades médicas que eram do interesse da nossa empresa e fazia a divulgação dos nossos produtos. E muitas vezes os médicos, eles sentiam a necessidade de encaminhar o seu paciente para um atendimento com um profissional nutricionista. E muitos deles me perguntavam, Celiane, você atende aonde? Você não pode atender o meu paciente que está assim, 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 assim? E eu falava, olha, doutor, eu não tenho consultório, nós temos na empresa uma sala onde a gente pode fazer esse atendimento, mas se o senhor tiver necessidade, eu faço também um atendimento em nível domiciliar. E muitas foram as vezes nas quais eles me indicaram clientes para atender em nível domiciliar. E quantas outras aconteceram deles me convidarem para atender nos seus próprios consultórios. Claro que o meu objetivo era fazer o meu trabalho de marketing, era me expandir nessa área. E eu percebi que o mercado, ele é um mercado extremamente promissor. Então, se você hoje está desmotivado, está sem energia para investir no seu trabalho, lembre-se que as oportunidades estão aí para as mentes e para as vistas bem preparadas. Então é importante que você comece a observar esse mercado não como um mercado escasso, mas sim um mercado de oportunidades. E aquele que sair na frente, começar a fazer esses contatos com os profissionais, independentemente de que áreas sejam, mas tem que estar de acordo com o teu foco, o teu objetivo, vão colher mais resultados. Então considere essa possibilidade de visitação a outros profissionais da área da saúde, como por exemplo o médico, para que eles possam te indicar clientes ou pacientes. E citando rapidamente mais uma história, na minha experiência profissional de visitação a médicos, tinha uma clínica geral que eu fazia visita num consultório e lá
iam inúmeros propagandistas. Essa médica é uma médica japonesa, e o japonês ele tem uma característica muito peculiar. Muitas vezes ele é muito sério, fechado, de poucas palavras, e era bem dentro do perfil dessa médica. Então nós aguardávamos a médica ir para uma salinha onde ela atendia os propagandistas, e lá entrava um por um conforme ela ia chamando. E todas as vezes em que eu entrava, eu não conseguia desenvolver um diálogo, eu me sentia muito mal com isso, porque só eu falava e essa médica fazia assim, e eu falava, não conseguia interagir porque ela não permitia isso, e ela sempre aquele sorrisinho, né? E eu saía sempre frustrada, eu não conseguia cumprir o meu objetivo, que era despertar o interesse e a prescrição também desse profissional. Até que um dia, essa médica, quando chegou na minha vez de eu ser atendida, saiu o propagandista, aí eu entrei, ela falou, não, você espere do lado de fora. Eu gelei na hora, porque eu fiquei imaginando trocentas coisas, né? O que eu fiz de errado para ela ter pedido para eu esperar do lado de fora? E aquilo me gerou um estresse muito grande. Fiquei pensando, alguma coisa, alguma bobeira, alguma besteira eu devo ter falado, e ela vai me chamar a atenção. Atendeu todas as pessoas, eram muitas pessoas que ela fazia atendimento, até que a secretária me chamou e pediu para que eu entrasse na sala dela. Aí entrei, fiquei esperando até que ela chegasse, e ela adentrou a sala e falou, doutora, por favor, sente-se. Eu falei, não, doutora, eu estou bem de pé. Por favor, doutora, sente-se. Eu falei, não, eu fico de pé mesmo, obrigada. Por favor, doutora, sente-se. Aí eu tive que sentar, porque é uma insistência, né? E a gente fica desagradável que ele vai, não vai. E geralmente a gente não senta. O propagandista ou quem está fazendo o trabalho de divulgação para o médico ou para qualquer outro profissional que seja, deve ficar em pé, numa postura mais ativa e de atenção, né? Ele que está despertando a atenção ali do outro profissional. E aí ela simplesmente colocou uma situação de um cliente, um paciente que ela tinha, que apresentava uma determinada dificuldade de alimentação em função da idade mais elevada, enfim. Mas resumindo, ela a partir deste momento só me recebia na sala onde ela atendia os pacientes e só me chamava de doutora Celiane. Quer dizer, eu acho que ao longo das minhas visitas pude de alguma forma despertar nela o interesse não só pelos produtos que eu comercializava, mas também pelo meu atendimento, porque a partir daquele momento ela via em mim uma consultora, não um simples profissional que está ali divulgando um suplemento nutricional, uma dieta ou qualquer outro produto. E isso mostra que o nosso trabalho ele tem valor, e nem sempre a gente vai conseguir transmitir toda a nossa informação no primeiro, segundo, terceiro contato. É necessário que a gente faça contatos frequentes, é necessário que exista frequência e sequência nesse trabalho, nessa atividade de visitação, e que a gente jamais desista. Claro que se você perceber que ali não vai ter potencial, que de fato não tem mercado para o que você faz, vá e invista em outro, mas é fundamental que a gente considere essa atividade de visitação. Você deve se preparar muito bem para isso. Monte um material adequado, bacana, faça folders de qualidade, não fique imprimindo qualquer coisa no computador, um cartãozinho. Não, invista numa logomarca, no seu material de apoio, num material gráfico de qualidade, num papel adequado, porque tudo isso é uma imagem que você está vendendo. A gente está deixando uma imagem o tempo inteiro no mercado. Se você se interessou pelo tema de captação de clientes em consultório, eu tenho um curso que hoje eu apresento em nível nacional, que é o curso de captação de clientes em consultório e marketing pessoal. É um curso inédito em nível nacional, com esta proposta de trabalhar não somente a questão da captação, mas também o desenvolvimento do tema marketing pessoal. E durante o curso, nós fazemos inúmeras atividades como dinâmicas de grupo, até com o objetivo de integrar mais os participantes e também estimulando o desenvolvimento de outras habilidades que naturalmente a gente não desenvolve.
Todo o conteúdo, a proposta, o cronograma, o programa do curso, ele pode ser acessado aqui no site www.celianegonçalves.com e ali você também pode conhecer depoimentos de profissionais que já participaram do curso e que estão, né, dizendo o que acharam, se foi interessante ou não. Então vale a pena, dê uma conferida, porque é algo que é um investimento que merece ser feito. E veja como de fato é um investimento. Você vai pagar para conhecer um pouco mais sobre que estratégias você pode utilizar para a captação do seu cliente no consultório. Eu tenho certeza, a gente tem resultados extremamente positivos de profissionais que já fizeram curso e que hoje estão tendo outros resultados em relação ao seu trabalho. Uma coisa é certa, você não vai sair com a mesma cabeça, você não vai sair com a mesma mentalidade, você vai sair muito mais motivado, com altas ideias para colocar em prática, e aqueles que estão colocando em prática estão já colhendo bons frutos. Veja depois os depoimentos, acho que vale a pena, porque são muito interessantes. Infelizmente, o nosso encontro chegou ao final. E lembre-se, se você não investir em você, ninguém vai investir em você. Você tem que ser o primeiro a valorizar o seu trabalho. E o sucesso do seu cliente representa o seu sucesso. Pense nisso. E muito sucesso para você.